amor eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Eita glória, louvamos o nosso Senhor, né? Agora nós vamos dar início ao nosso estudo, ao estudo do livro de Isaías, do profeta Isaías, tá certo? Hoje eu vou falar do capítulo 64 e o capítulo 65. Então eu gostaria muito que você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, tá? No sininho na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você não paga nada por se inscrever no canal não, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai lá
no sininho, que você vai ver no sininho não, você vai ver a mãozinha, você vai ver uma mãozinha assim, você vai, ó, aperta nessa mãozinha também, para mostrar para o canal que você está presente e que você gosta do que você vê e do que você ouve aqui, tá bom? Aqui eu só venho trazer a palavra de Deus. Eu aqui, tá com a minha Bíblia aqui, tá bom? Então daqui eu venho tirando muitos exemplos pra gente, pra nossa vida, né? Do nosso dia a dia, para que a gente venha refletir e procurar fazer o que é correto diante dos olhos de Deus, tá certo? Depois, quando você apertar aí nessa mãozinha, você então vai compartilhar no final, depois que eu passar aqui para vocês, todos a explicação que está aqui na nossa Bíblia, na minha Bíblia que tem a explicação. Eu leio a explicação para vocês, depois também eu falo alguma coisa. E aí você compartilha, convida alguém para participar do nosso canal. É sempre bom a gente evangelizar alguém, trazer alguém para o canal. Deus vai se agradar muito de você. Faça isso, porque Ele vai ficar muito alegre e vai te abençoar grandemente, tenho certeza absoluta disso. Tudo que você estiver passando, que for difícil, tudo que for muito difícil ou que tiver de difícil acesso para você, Deus, ó, abrirá portas e você então vai passar por ela, porque Ele com certeza estará contigo. Ele vai estar na frente, te guiando, te mostrando o caminho, tá bom? Eu vou ler então capítulo 64, né, do versículo 1 em diante, depois eu vou para o 65 também, do versículo 1 em diante, e venho com as explicações, tá bom? Não esqueça de compartilhar, se coloque aí num lugar bacaninha da sua casa, onde você estiver, procure focar no que eu venho trazendo aqui, tá bom? Me acompanha na leitura, seria bom que você me acompanhasse na leitura, tá bom? Será de grande valia você me acompanhar na leitura, tá bom? Né? Não sei se vai dar para me ler tudo, que é bastante coisa, mas eu creio que o 64 vai dar para me ler tudo sim, né? Eu vou procurar ser bem ligeirinha na leitura e aí vocês vão me acompanhando, tá bom? E aí diz assim no capítulo de 64: ó, se fendesses os céus e descesses e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremersem da tua presença. Olha o que ele está dizendo aqui. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias, e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos neles a eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, tu és nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se um deserto. Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada.
A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas preciosas se tornaram em assolação. Contende-as tu ainda sobre estas coisas? Aqui ele faz uma pergunta. Contente-as tu ainda sobre estas coisas, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligiria tanto? E aí, vamos lá no capítulo de 6 a 5, que fala dos gentios e os judeus. E fala assim: Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. E a uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo, um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Que habita entre as sepulturas e passa a noite junto aos lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Que dizem: Fica onde estás e não te chegues a mim, quer dizer. Que dizem, vou repetir, versículo 5, que dizem: Fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: Não me calarei, mas eu pagarei, sim, pagarei no seu seio. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem: Não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, que não os destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Sarón servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor, lugar de repouso de gados, para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vós apartais do Senhor, os que vós esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais a bebida para o destino, também vos destinareis a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei, e não respondestes. Falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Preste atenção, isso é Deus falando, gente, através do profeta. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria do coração, mas vós gritareis pela tristeza do coração. E uivareis pelo quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. E o Senhor Deus vos matará, e os seus servos chamará por outro nome. Assim que aquele que se bendizer na terra, se bendirá no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas
dos meus olhos. Aí vem falando sobre a Nova Jerusalém, depois que houve as coisas foram esquecidas, né? Ele diz assim: porque eis que eu creio em porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. Exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e os habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apartarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, assim diz o Senhor. Então vamos aqui para a explicação. Do capítulo 64, quando vem falando que fala no versículo 4, né? O versículo 4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, aqui está falando aquele que trabalha para aquele que nele espera. Então, o Altíssimo não se cansa, ele não se cansa de trabalhar em favor das pessoas que esperam nele. Você entende? Esperar em Deus é confiar na sua palavra e na sua justiça. É crer que as suas promessas vão se cumprir. Que vão se cumprir. Leve o tempo que for, vão se cumprir. Eu me perdi aqui, gente. Eu estou lendo. Tá, vou repetir. É crer que as suas promessas vão se cumprir, leve o tempo que for. É viver pela fé, dia após dia, sem dúvida da sua palavra e do seu caráter fiel. Infelizmente, muitos se cansam de aguardar e desistem, deixando assim de alcançar os seus objetivos e, consequentemente, de glorificar o nome do Senhor Jesus. Você entendeu isso aqui? Está bem explicadinho, né? Eu vou ler aqui no versículo de número 6, que fala sobre justiça como trapo de imundícia. A palavra imundo aqui, imundícia, né, denota poluição e contaminação espiritual. Então, eles eram contaminados espiritualmente. Então, pela lei mosaica, pessoas consideradas imundas, eram consideradas imundas, eram pessoas que eram leprosas, por exemplo. Lá existia um lugar só para os leprosos, né? Eles eram impedidos de ter acesso às cerimônias sagradas, isto é, suas orações públicas e suas ofertas não eram consideradas adequadas diante de Deus. O termo trapo de imundícia está relacionado aos panos usados pelas mulheres no período menstrual, representando assim a maior expressão da impureza. E isso significa que tudo o que o ser humano possa ter de melhor não é suficiente para que ele alcance por si só a salvação. Você entende? Somente quando passamos a crer no Senhor Jesus e confessamos as nossas falhas,
somos lavados da contaminação do pecado. A partir daí, saímos da condição de culpado e de indignos para a condição de puros e honrados pelo Senhor Jesus. E é por meio do sangue de Jesus, Ele ainda nos veste com impecável traje nupcial, para que possamos se tornar sua noiva. Então, somos todos noivos desse Deus maravilhoso. E aí vamos lá entender um pouco do capítulo de número 65, que fala de como Deus, então, ele fala que ele foi buscado e muitas pessoas, ele foi saber, né, ver como eles estavam, e muitas pessoas não perguntavam por ele. Então, diz assim: por rejeitar o Messias, a maioria das pessoas em Israel seguiu perdida em seus pecados. Enquanto isso, os gentios que não conheciam as Escrituras e as profecias a respeito do Messias, ao ouvirem o Evangelho, creram nele. Eles creram, né, os gentios. Aí ele diz: estendia as minhas mãos o dia todo. Mostra quando Deus tem prazer em ser buscado pelas pessoas, a ponto de estender as suas mãos, a ponto de estender as mãos do seu próprio Filho na cruz, a fim de que todo aquele que o invocar com fé e sinceridade tenha acesso a ele. Esse privilégio foi concedido primeiro aos judeus, mas eles, com rebeldia, ignoraram a voz do Senhor Jesus. Então, você entendeu isso aqui? Está bem explicado, né, gente? Não tem muito aqui o que eu falar. E aí lá no versículo de número 11, fala que sobre os que se apartaram do Senhor, né? Então diz assim: muitas pessoas se apartaram das leis divinas e seguiram obstinadas dos seus próprios pensamentos. Assim ficaram longe de Deus e próximas ao mal. Eles fizeram oposição a tudo que se referia aos princípios da fé e até ao Monte Sião, que era símbolo da verdade, de adoração ao Senhor. Com isso, desprezaram e insultaram o Todo-Poderoso, a ponto de prepararem uma mesa para os diversos ídolos dos povos pagãos. Olha o que eles fizeram. Você consegue entender isso aqui? É muito, muito explicativo, né? Fácil de se entender. E aí, lá no versículo 16, do capítulo 65, está falando sobre o Deus da verdade. Então, um dos atributos do Altíssimo é ser imutável. Ele é imutável, ou seja, aquilo que ele falou no passado permanece, atual para todo o sempre. Tudo que ele falou no passado permanece atual. O Senhor não muda de acordo com as circunstâncias ou por causa de sentimentos, como o ser humano. Ao contrário, o seu caráter é fidedigno. Por isso, ao falarmos com ele, podemos ter a plena certeza da sua resposta e segurança de que seremos tratados com justiça. Você entendeu isso aqui? Deus, ele é digno realmente de toda a honra e de toda a glória, porque tudo ele faz por nós, não é mesmo? E aí fala sobre novos céus e a nova terra, né? Eu li isso. Então essas promessas se referem ao reino futuro do Messias, que será estabelecido para o seu povo, sejam os judeus, sejam os gentios, tendo o Senhor Jesus como Rei absoluto. Toda a criação será restaurada. Além disso, não haverá mais lamentações, tristezas e lembranças do passado, e muito menos maldade e sentimentos, pois ele governará com paz e justiça. As nações conhecerão o justo Senhor e contemplarão a sua grandeza e a sua glória. Entendeu isso aqui? Então, antes que clamem, lá no versículo 24 fala assim: antes que clame, eu responderei.
Isso é Deus falando. Então, o Altíssimo, ele sabe, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Aí diz assim, ó: o Altíssimo promete se antecipar nos momentos de necessidade para nos socorrer. Sendo ele zeloso, vigia constantemente seus filhos. Antes mesmo que venham angústias e aflições, Deus se antecipa, providenciando meios para ajudá-los. Não temos ideias dos livramentos que ele nos proporciona, pois não temos noção dos perigos que enfrentamos diariamente. Não é verdade isso? E aí ele fala sobre os céus, depois eu venho falando sobre os céus e o trono dele. Então, vamos recapitular aqui, ser bem breve e sucinta. Então, o nosso Deus, ele não se cansa de agir nas nossas vidas. O nosso Deus, ele sempre age a nosso favor, né? E nesse momento, por exemplo, ele está agindo ao nosso favor, ele está trabalhando por nós, né? Ele tá fazendo alguma coisa em benefício de nós, de cada um de nós que aqui estamos, você entende? Ele não se cansa, ele age, ele está sempre em movimento, cuidando dos seus filhos. E aqui nesse caso, Isaías, ele exaltava a Deus por suas obras. Ele então exaltava a Deus, glorificava o nome do Senhor, levava o nome do Senhor para mais alto ainda do que ele. Então ele fazia confissão dos seus pecados e também se queixava das suas aflições. E ele intercedia por ele mesmo e também por todas as nações, por todo o povo de todas as nações. Isaías intercedia por ele mesmo, junto ao Senhor Jesus, você entende? Então o profeta, ele continuava nas suas orações, ele continuava clamando a Deus, chamando a Deus, pedindo para que Deus o ajudasse, que Deus descesse do céu, né? Descesse do céu e fizesse, mostrasse a presença dele de forma que todos pudessem sentir e saber que ele é Deus. Só que não dessa forma que eu estou falando. Aqui na Bíblia, que fala que ele treme, que Deus treme os montes na sua presença e que as águas fervem com o calor do seu fogo. Ou seja, o fervor de Deus, né? Tudo era feito para que Deus fosse reconhecido e temido pelos inimigos. Então todo mundo tinha que buscar esse Deus com todo fervor, com toda a sinceridade, com toda a gratidão, para que todos os inimigos temessem a Deus, né? Porque ele é fogo abrasador, você entende? Então Deus, ele saiu ao encontro de todo o povo lá daquela época, praticando as obras dele de justiça. Ele fazia acontecer as coisas conforme era para ser feito, trazendo alegria para todos aqueles que buscavam ele de verdade, aquelas pessoas que o buscavam, você entende? Então, porque ele via fé naquelas pessoas. Então, todos nós somos obras das mãos de Deus. Nós fomos criados por esse Deus. Nós somos um presente para Deus. Já falei isso. Somos joias preciosas na mão de Deus. Por isso ele cuida muito bem da gente. Ele zela pelos seus filhos, que somos nós, você entende? Aí fala que Israel, Isaías, então faz o povo lembrar que lá em Israel, para eles lembrar o que aconteceu, que lá em Israel todo o povo rejeitou a Deus, e aí Deus castigou todo aquele pessoal lá, todo aquele povo lá, porque ninguém queria ouvir a Deus. É por isso que nós devemos ouvir a Deus. A gente deve buscar esse Deus, que Deus, ele quer ouvir a nossa voz, ele quer ouvir a nossa voz, ele quer ouvir você falar com ele, você entende? Como que você vai falar com ele? Nas orações, nos louvores, você sempre vai estar falando com ele, né? E ele ouve. Você acha que ele não ouve? Ele ouve. Deus está ouvindo a sua voz através dos louvores, que também são orações,
e através do seu verbalizar, do seu falar com Ele, das coisas que têm acontecido na sua vida e também dos perdões que você tem que pedir perdão ao Senhor pelos erros cometidos. Então Deus, nesse caso aqui, do profeta Isaías, ele estava tratando dos justos, que ele daria bênção, abençoaria todos os justos e todos ficariam felizes, né? Viveriam bem. Porém, os perversos, aqueles que eram injustos, esses não desfrutariam das bênçãos especificadas por Deus, porque Deus especifica bênçãos para cada um. Então, Isaías aqui, ele está finalizando, ele profetiza que haveria um novo céu, novos céus e nova terra, que haveria plenitude e satisfação em Deus, de Deus, que haveria paz, que haveria vida, que haveria alegria para toda a humanidade naquela época. E assim foi feito. Então, gente, amanhã eu venho com vocês com... Ih, caramba, olha, estamos no final do livro do profeta Isaías. Amanhã eu venho com vocês falando sobre a Nova Jerusalém, né, que eu já dei início aqui falando que todos então teriam bom gosto, né, um bom gosto de estar na presença do Pai devido aos arrependimentos, né, e tudo que Deus prometeu a eles. E aí vem falando sobre a rejeição final dos rebeldes, todos aqueles que foram rebeldes, o que aconteceu com eles. Amanhã